Daqui a pouco o Rodrigo Orengo ele vai falar mais sobre isso, do porquê, né? De ter sido rejeitado, mas ainda seguir esse assunto sendo discutido, ainda pode ter reviravolta, mas uma coisa eu digo, viu? Se tiver contagem, já falei isso aqui, viu, Megali e Ellen? Se isso por acaso for aprovado e se tiver recontagem, né, de voto impresso, não contem comigo. Jamais vou ajudar a fazer isso aí. Esse trabalho, vocês podem me excluir dessa lista aí, porque eu não vou ajudar a recontar voto impresso, não. Pelo amor de Deus, atraso de vida. Trabalho velho, atraso de vida. E aí, qual vai ser a próxima profissão que a gente vai ressuscitar? O acendedor. Exato. O taquigrafista, o acendedor de lamparina. As profissões vão se extinguindo, né? Porque a tecnologia vai melhorando a nossa vida. Lá em Londres existia esse profissional aí, o acendedor de lamparina. O cara ia com um bastão comprido, acendendo os postes que funcionavam como lampiões. Então ele levava a chama lá, levantava o vidro, acendia. Quando foi inventada a energia elétrica, essa profissão se extinguiu. Agora a gente vai ressuscitar o contador de votos. Pelo amor de Deus, né, gente? E pra cá... Vocês lembram como era? Era uma eleição coalhada de fraude. Votos que não tinham rasuras, o cara com uma caneta marota, né? Esse papelzinho aí não teria como ter rasura, né? Porque seria impresso. Mas o cara com uma caneta marota, tava lá um voto pra Ellen Brown, no quadradinho da Ellen. O cara sem ninguém ver, no momento em que o fiscal tava olhando pro outro lado, fazia um quadradinho para Carla Bigato e pronto. O voto que era para Ellen virava um voto nulo. Urnas sumiam, eram encontradas em terrenos baldios, semi-queimadas, urnas que deveriam estar vazias. Os caras iam abrir lá antes do início da votação, já estavam com 500 votos dentro. Era uma eleição coalhada de fraudes. Aí a gente inventa uma tecnologia que desde 1996, não estou dizendo que seja a prova de fraude, nada é a prova de fraude, mas nunca foi fraudada. Até onde a gente sabe, nunca houve uma fraude nas urnas eletrônicas brasileiras, e elas já foram auditadas, né? E aí a gente vai abrir margem para que a gente tenha de novo isso. Votos sumindo, votos sendo acrescentado, votos que podem parar na mão de pessoas que não deveriam ter acesso, ninguém deveria, mas principalmente pessoas como milicianos, coronéis, né? Como é que a gente vai ter a garantia que esses votos não vão parar na mão dessa gente? E se a gente fizer uma recontagem e o resultado for diferente? Na eleição eletrônica deu Ellen Brown, na contagem manual dos votos deu Carla Bigato. Um dos dois sistemas terá falhado. Em qual a gente vai confiar? Na contagem manual? 1 voto, 2 votos, 3 votos, 4 votos. Ou naquele sistema que desde 1996 funciona sem fraude nenhuma? Já pararam para pensar nesse problema? Esse é um dos milhares. A gente gosta de criar problema, né? De arrumar uma sarna numa pele que até ontem estava lisinha, hidratada. Como se tivesse, né? A gente pega uma Copa América que os outros não quiseram fazer e fazemos nós. A gente inventa um sistema para tornar mais complicada. Ah, mas as urnas não são auditáveis. São sim. Já foram auditadas. São auditadas a cada eleição por meio de sorteio. São zeradas antes do início da votação. Cada sessão imprime ali o número de votos que cada candidato teve naquela sessão, e o voto, de maneira transparente, é colocado ali na porta da sessão de votação, de cada sala de aula. O boletim de urna, né? Os boletins de urna. A contagem, ao contrário do que diz o presidente, não é feita numa sala secreta, com meia dúzia de pessoas que nós temos o resultado e a gente pode fazer o que bem quiser com ele. Aquilo tudo é auditado e conferido de perto pelos partidos políticos, que garantem a idoneidade da eleição. É um sistema perfeito? Não é. Não existe sistema perfeito em lugar nenhum. Mas o Brasil é um dos países que mais se aproximam da perfeição. A gente tem uma coisa que funciona e é exatamente aí que o presidente quer botar a mão.
Eu fiz a comparação ontem, é como se a gente morasse numa casa bem grande, porque o Brasil é um país bem grande, mas muito bagunçada, muito esculhambada, precisando de 1000 reformas na fiação, no encanamento, os móveis estão quebrados, e aí a gente vai lá e passa 2 meses discutindo o único cômodo da casa, um cômodo bem pequenininho, mas importante, lavabo, que tá funcionando direitinho. Ali tá tudo ótimo. A gente tem 1000 prioridades antes de olhar para lá, mas é lá que a gente está concentrando os nossos esforços, tempo do nosso noticiário, dinheiro do contribuinte, né? Sessões do Congresso, para algo que está funcionando. Sendo que o nosso presidente, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, não está querendo saber de eleição limpa coisa nenhuma. Ele quer esculhambar o ambiente para ver se consegue aplicar um golpe, para ver se consegue nadar em meio ao caos, que é onde ele tem o seu melhor desempenho em 2022. No caos, Bolsonaro se sobressai. Bolsonaro é um caminhão desgovernado, que só vai parar quando encontrar, vou usar uma figura de linguagem aqui do editorial de hoje do Estadão, o firme muro das instituições. É nelas que a gente tem que confiar. Em frente. Enquanto isso, só lembrando, né, por exemplo, representantes da COP26 que estão no Brasil, a Conferência do Clima, e que é importante porque o mundo está olhando para as ações do Brasil nesta questão de meio ambiente para fazer negócios ou não com o país. Eles conversam agora são com os governadores. É isso, eles tratam com os governadores. Quem vem de fora, empresários que vêm aqui, estão conversando com os governadores, não mais com o governo federal. Cada vez menos o governo federal governa, de fato. O presidente do Supremo Tribunal Federal reage mais uma vez às declarações de Jair Bolsonaro e cancela a reunião de chefes dos 3 poderes. O anúncio foi feito ontem por Luiz Fux após os ataques do presidente a integrantes do STF. Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Ainda no pronunciamento, Luiz Fux falou em respeito mútuo. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Essa reunião estava marcada para julho, né, dos integrantes dos 3 poderes, só que acabou adiada depois que Bolsonaro foi internado por causa daquela obstrução intestinal. Ontem mesmo... Quer saber? Ótimo que tenha sido adiada. Aliás, a reunião não deveria nem ter sido marcada. Desculpa, viu, Carla? Imagina. Me apropriando também aqui das palavras do Reinaldo Azevedo agora há pouco, poderes não tem nada que ficar se reunindo. Os poderes falam por meio da Constituição. Não existe esse papo de vamos nos unir em prol do país. As instituições trabalharão em prol do país se funcionarem de maneira independente, uma servindo de contrapeso para a outra. E no mais, essa reunião servia como um circo para o presidente, para ele ir lá posar com os presidentes dos outros poderes e no dia seguinte esculhambar de novo o Congresso, o STF, né, fazer aquele circo dele, puxando, esticando e afrouxando a corda, esticando e afrouxando a corda o tempo todo. Não tem nenhuma utilidade prática essa reunião. Os poderes farão um grande serviço ao país se funcionarem de maneira independente, repito, um controlando o outro. É isso que a gente espera de uma democracia, de um sistema democrático de governo. Até porque ele não para, né? Assim, tem necessidade de ficar falando? Não. Preciso dizer o que eu disse ontem? Não, simplesmente não fale nada, por favor, não. O presidente da República não consegue fazer isso. Parece que ele tem, como é que dizem, formiga na cadeira, né, pra falar. Que é isso, gente? Ontem,
Mesmo em meio a todo esse clima de tensão, bons tempos aqueles em que as pessoas davam indiretas, né, umas pras outras. Presidente do STF, aí você tinha que ficar analisando, interpretando o que ele estava dizendo. Agora não, é tudo escancarado, tudo aberto, né? Nem isso mais a gente tem o trabalho de fazer, de tentar compreender os sinais que as pessoas estão emitindo. Agora é tudo assim. E aí mesmo, no meio de tudo isso, Megali Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, que o incluiu no inquérito das fake news. Ele fala por meio de sinais, ele vai com sutileza? Não, é assim, ó. Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Fake news é o próprio Alexandre de Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Louco, cara. Quando, né, na história do Brasil a gente teve isso, esses Mas ataques precisa ser assim, diretos. né? Ele não tem outra alternativa senão dobrar a aposta. Não há outra alternativa no discurso, porque agora ele já sabe que ele fala só para convertidos, então não tem alternativa. Ou você dobra a aposta, porque você tá falando com a sua base apenas e não mais, ou tá perdido o discurso todo dele. É isso. E tem que ser desse jeito claro, grosseiro e direto. Pelas redes sociais, Alexandre de Moraes escreveu o seguinte: ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o STF de exercer com respeito e serenidade sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito. E aquela mesma coisa, né, Megali? Ai, vocês defendem o STF, esquerda, não sei o quê, militante, jornalistas militantes. Quantas vezes a gente não discute por aqui muitas questões ligadas ao STF, muitas decisões, gastos inoportunos que são feitos pelo tribunal, dinheiro, né? É muito dinheiro usado a rodo para coisa que não tem nada a ver, e a gente fala sobre isso, é claro que a gente judicialização fala. da política. Exatamente. A gente critica aqui o tempo todo, interferências indevidas do Supremo. Ah, mas o Supremo só age quando provocado. Da justiça. Mas não é. Exato, né? Não é porque é provocado que tem que se manifestar. Tem tanto caso em que o STF foi provocado que está lá nas gavetas esperando anos e anos, mas o STF sempre levanta o dedinho ali para interferir muitas vezes de maneira indevida na política. Ninguém aqui é defensor do STF, a gente é defensor do Brasil. Exatamente, a gente aponta onde é que está errado. Porém, o STF ele é uma instituição que precisa existir. Como o Megali estava dizendo, é um conjunto e cada um desses pilares apoia e breca o outro. Não tem como acabar com o STF. As pessoas, tem gente em rede social e essa mesma coisa, né? Os convertidos. Ai, vamos acabar com o STF. Como assim? Põe a mão na consciência. Pensa no que você está dizendo. Acabar com o STF. Gente, o que é isso? As pessoas dizem coisas. Elas não pararam para pensar no que essas coisas significam. A pessoa defende o voto impresso porque a democracia é importante, quer a queda do STF. E a democracia nisso? Cadê? Então, assim, vamos pensar nesses discursos antes de falar, né? Antes de colocar essas coisas grosseiras assim na mesa como elas têm sido colocadas. Não dá. É um limite que a gente não pode continuar ultrapassando, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente vai voltar a falar isso. Desculpa, eu tô indignada nessa sexta-feira, tá? Não tô conseguindo segurar Manda bala, essa Carinha. indignação.